Meu nome é Chloe Marie Santos. Tenho 16 anos. E no dia 22 de outubro de 2026, eu morri por 7 minutos. Depois que meu coração parou durante o que os médicos chamaram de parada cardíaca súbita. Enquanto eu me preparava para ir à escola, eu era uma aluna do terceiro ano na Lincoln High School. Em Sacramento, eu morava com minha mãe, que trabalhava em 2 empregos para nós. O sustentar de pouco meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos. Eu não era popular, mas tinha alguns amigos próximos. Passava a maior parte do tempo estudando porque queria entrar em uma boa faculdade e deixar minha mãe orgulhosa. E eu acreditava em Deus. Às vezes participava do grupo de jovens, mas, honestamente, estava mais preocupada com minhas notas do que com minha vida espiritual. Eu era apenas uma adolescente comum tentando descobrir como eu deveria ser. De repente me fiquei olhando para mim. Nesse teto, minha mãe estava me sacudindo, gritando. Ela estava ao telefone com 900 chorando tanto que mal conseguia falar. Eu queria dizer a ela que estava bem, mas não conseguia. Eu estava lá, mas não estava. Vi ela tentar fazer, assim como mostram na TV, mas não estava funcionando. Eu senti tanta pena dela. Ela parecia tão assustada e sozinha. Então, tudo ao meu redor começou a desaparecer como se alguém me estivesse diminuindo. As luzes de palco, mas eu não estava com medo. Senti uma paz incrível me envolve, como quando você é pequeno e sua mãe te envolve em cobertor quente após o banho. Quando o desvanecimento parou, eu estava em lugar que não parecia como nenhum outro que eu já tivesse estado. O chão era macio, como grama, mas brilhava como uma luz branca suave. Não havia prédios nem árvores, apenas esse espaço infinito e bonito, que parecia seguro e perfeito. Foi então que eu o senti antes de vê-lo. Era como se o próprio ar tivesse mudado, como quando você entra em uma sala e pode sentir que alguém está lá, mesmo com os olhos fechados. Mas esse sentimento era muito maior do que isso. Era amor, mas não o tipo de amor que eu conhecia. Era amor tão poderoso que me fez coragem e rir e que, ao mesmo tempo. Então ele falou, e ainda não consigo explicar como era sua voz. Não era alta, mas preenchia tudo. Não estava apenas nos meus ouvidos. Estava nos meus ouvidos. Estava nos meus... Chloe, eu me virei e lá estava ele, Jesus. Mas ele não era como hoje que eu tinha visto nos vitrines da igreja umas fotos da minha. Sua pele tinha brilho, como se houvesse luz vindo de dentro dele. Quando ele sorriu para mim, senti como se eu fosse a única pessoa que já importou para ele. Estou morta, eu sussurrei. Ele se aproximou e pude ver que seus olhos eram da cor de águas profundas, mas pareciam ter estrelas nele. Estamos aqui, comigo agora, ele disse. E há coisas que preciso que você veja. Ele estendeu a mão, e quando eu a segurei senti calor percorrer todo o meu corpo e no corpo os sentimentos bons que eu já tive. Manhã de Natal, abraços da minha mãe, férias de verão, tirar uma prova, quando eu tinha me esforçado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, de repente. Estávamos em outro lugar completamente. Estávamos em pé em algo que parecia uma colina, mas eu podia ver o mundo inteiro se espalhar abaixo de nós como mapa vivo. Eu podia ver cidades e oceanos e montanhas, todos brilhando suavemente.
O tempo está chegando, diz Jesus, e sua voz ficou mais seria, quando permitirá que a escuridão cubra a terra por 3 dias. Mas primeiro darei aos meus filhos 3 sinais para ajudar-los a se preparar. Enquanto ele falava, o mundo abaixo de nós começou a se mover como se eu estivesse assistindo a um filme. O primeiro sinal, ele disse, será um som. De repente, eu o ouvi. Era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Mas também o mais poderoso. Era como música, mas mais profundo que música. Como se a própria terra estivesse cantando. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Do céu, do chão, do ar entre nós. Este som será ouvido por todas as pessoas na terra. Jesus explicou, durará exatamente 7 minutos. Quando meu povo ouvi-lo, algo despertará em seus corações. Eles sentirão uma urgência de se preparar, não apenas suas casas, mas suas almas. As pessoas em todo o mundo pararam o que estavam fazendo. Alguns caíram de joelhos exatamente onde estavam. Outros olharam para o céu com admiração. Mas eu pude ver que algumas pessoas estavam com medo, tapando os ouvidos, fugindo do som em vez de ouvi-lo. Para o que eles devem se preparar, eu perguntei. Jesus me olhou com tanta ternura. Eles precisam perdoar. Chloe, o som fará os corações antigos parecerem insuportáveis. Relacionamentos rompidos doerão como feridas frescas. Este meu espírito chamando-os para fazer antes que a escuridão venha. Eu sigo famílias tendo conversas que evitaram. Por anos, estou fazendo telefonemas, escrevendo cartas, aparecendo em portas, que jurarão nunca mais passar. Mas também existem outros que ignoraram o sentimento, que permaneceram zangados e amargos, mesmo quando seus corações estavam se partindo. O segundo sinal, continuou Jesus, serão as luzes. Assim mudou. E agora eu estava olhando para o céu noturno, mas não era normal. Havia cores dançando por ele que eu nunca tinha visto antes. Roxos profundos e dourados, brilhantes e brancos prateados, movendo-se como cortinas e o vento. Essas luzes aparecerão por 3 noites seguidas. Disse Jesus. Elas serão visíveis de todas as partes da terra. Quando meu povo as vir, saberá que o tempo está muito próximo. Eles se reuniram em suas casas e passaram essas 3 noites de oração e preparação. Eu vi de pessoas saindo de suas casas para olhar para o céu, apontavam maravilhados. Alguns adultos estavam com medo, mas outros, aqueles que tinham ouvido o som, estavam ocupados. Estavam enchendo recipientes com água, juntando velas, chamando suas famílias para voltarem para casa. E o terceiro sinal eu perguntei. Embora parte de mim não quisesse saber, Jesus se virou para olhar diretamente para mim e eu senti algo em seus olhos que apertou meu peito. Era tristeza, mas também esperança. O terceiro sinal será o silêncio todo ao nosso redor ficou completamente quieto. Não apenas quieto, silencioso de uma forma que parecia sobrenatural, como se até o ar tivesse parado de se mover. Por uma hora inteira, ele disse. Todas as máquinas feitas por mãos humanas pararam de funcionar. Carros não ligarão, telefones ficarão. Quando a eletricidade pousar, apenas os sons que eu criei, vento, água, pássaros, permanecerão. E se isso acontecer, cidades ficarão completamente silenciosas. Pessoas sairão dos prédios, confusas e assustadas. Semáforos apagaram, telas de celular ficaram pretas, mas naquele silêncio, algo bonito aconteceu. As pessoas começaram a falar umas com as outras,
realmente falar. Aqueles que não falavam, há anos estavam de repente tendo conversas. Famílias estavam se reunindo sem distrações. Quando o silêncio terminar, disse Jesus, meu povo terá exatamente 24 horas antes que os 3 dias de escuridão comecem. Porque escuridão? Eu perguntei. E minha voz achou menor do que? E minha voz achou menor do que? E Jesus adjurou para que estivéssemos olho no olho. Como o mundo esqueceu como está, em silêncio comigo, eles preenchem cada momento com barulho e luzes e distrações. Eles adoram seus dispositivos mais do que me adoram. Por 3 dias, eu removerei tudo que desvia sua atenção do que realmente importa. Ele me mostrou como seria. Uma escuridão tão completa que velas e fogueiras eram uma única luz. Sem eletricidade em lugar nenhum, sem internet, sem TV, sem telefones. Apenas famílias sentadas juntas, conversando, rezando, lembrando. Como ser humano. Aqueles que prepararam seus corações não terão. Disse Jesus. Eles usarão esse tempo para se aproximar de mim e uns dos outros. Eles descobrirão que não precisam de todas as coisas vão precisar para serem felizes. Mas eu também dizer para pessoas que não se prepararam, que ignoraram todos os 3 cine. Estavam em pânico. Algumas estavam tentando invadir lojas. Outras estavam brigando pelo pouco que tinham. A escuridão, que era para 13, tinha se tornado seu pior pesadelo, porque não sabiam como. Senhor, eu disse, e comecei a chorar, porque você está me mostrando isso. Eu sou apenas uma criança. Ninguém vai acreditar em mim. Jesus se aproximou e enxugou as lágrimas do meu rosto. Chloe, você acha que eu te escolhi por acaso? Você tem algo que muitos adultos perderam. Você ainda acredita em coisas que não pode ver. Seu coração ainda é suave o suficiente para ouvir minha voz. Então ele me mostrou algo que partiu meu coração. Eu segui minha mãe, sentada ao lado da minha cama, do hospital, segurando minha mão. Máquinas estavam apitando ao meu redor, mas os números não eram bons. O médico estava falando com ela em voz baixa, e eu pude ver pelo rosto dele que ele estava dizendo a ela para se preparar para o pior. Eu não quero voltar. Estar com Jesus parecia voltar para casa, para lugar que eu estava sentindo falta a vida. Toda sensível, por favor, posso ficar aqui. Jesus se levantou e me puxou para o abraço, me contou e segurou que eu ia sentir. Eu sei que você está cansada, pequena. Eu sei que o mundo é difícil, especialmente para alguém da sua idade. Mas sua mãe precisa de você e eu. Preciso que você diga às pessoas o que você viu. Mas e se elas não acreditaram em mim? E se acharam que estou inventando? Ele me segurou forte. Alguns acreditaram. Mas esse não é o seu trabalho, se preocupar. Seu trabalho é plantar a semente. Eu cuidarei de fazê-la crescer. Eu olhei de volta para a terra, para minha mão, correndo sobre meu corpo. Eu vou te ver de novo. Toda vez que você rezar, eu estarei lá. Eu estarei. Toda vez que você escolher a bondade em vez da raiva, toda vez que você perdoar em vez de guardar rancor, toda vez que você ajudar. Alguém com certeza você ajudar. Alguém que está sofrendo, eu estarei bem ali com você. E quando seu verdadeiro tempo chega,
daqui a muitos anos, eu estarei esperando. Ele beijou o topo da minha cabeça e eu senti amor tão avassalador que poderia desaparecer nele. Agora vá, ele disse. Diga a eles o que você viu. Ajude-os a preparar seus corações e Chloe, não tenha medo, ou estou no controle de tudo que está por vir. A próxima coisa que eu soube estava sendo puxada para longe dele e lutei com tudo que eu tinha. Eu não queria deixar aquele amor, aquela paz, aquele perfeito senso de pertencimento. Mas então, ouvi a voz da minha mãe, distante, mas ficando mais clara. Por favor, querida, por favor, volte para mim. Eu não posso fazer isso sem você. Eu ouvi tão forte que as luzes do hospital eram tão brilhantes que tive que apertar os olhos. Havia máquinas por toda parte, apitando e zumbindo. O médico estava inclinado sobre mim com a expressão. Me chocada que eu já tinha visto. Isso é impossível, ele disse para uma enfermeira. Ela estava sem pulso por 37 minutos. Deveria haver dano cerebral. Deveria haver. Isso não faz sentido. Minha mãe agarrou minha mão e começou a chorar, tanto que estava tremendo. Oh, Chloe, oh, querida. Eu pensei que tinha te perdido. Os médicos me mantiveram no hospital por uma semana fazendo teste após teste. Eles não conseguiram explicar o que aconteceu. Meu coração estava perfeitamente bem. Meus exames cerebrais estavam normais. Eles chamaram de milagre. Mas eu sabia o que realmente era. Era Jesus me dando uma segunda chance e uma missão. Quando finalmente contei a minha mãe tudo o que eu tinha visto, ela apenas ouviu, em silêncio. Quando terminei, ela ficou quieta por longo tempo. Então ela disse, querida, eu tenho sentido algo estranho ultimamente. Como se eu precisasse me preparar para algo, mas eu não sabia. Ok, agora acho que sei. Isso foi há 6 meses. Desde então, tenho compartilhado minha história com qualquer que esteja disposto a ouvir. Algumas crianças na escola acham que sou estranha. Agora, alguns adultos ficam chateados como se eu estivesse tentando assustá-los. Outros o veem com lágrimas nos olhos, porque sentem isso também. Eles sentem que algo está vindo. Eu mudei muito desde que isso aconteceu. As coisas que costumavam me estressar, notas, popularidade, em qual faculdade, o entrar, nada disso parece tão importante agora. Eu passo mais tempo com minha mãe. Sou mais gentil com as crianças, na escola que não tem amigos. Eu rezo todos os dias, não porque eu tenha que fazer isso, mas porque quero falar com Jesus novamente. Eu continuo pensando naquele estressine, o som que durará 7 minutos, as luzes, no céu por 3 noites, o silêncio por 1 hora. E não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai. E quando acontecer, quero estar pronta, quero que todos estejam prontos. Se você está ouvindo isso, por favor, não pense que sou apenas uma adolescente maluca inventando coisas. Eu sei como isso soa, mas também sei o que experimentei. Eu segurei a mão de Jesus. Eu senti seu amor. Eu disse que sou o que está por vir. Os 3 dias de escuridão não são para nos punir. Deus tornou no grita ala de tanto confundir. Eles são para nos salvar, para nos ajudar a lembrar do que realmente importa, para nos trazer de volta a Deus quando estamos tão distraídos por tudo ou mais. Você pode começar a se preparar agora, e eu não quero dizer apenas estocar comida e velas, embora isso também seja importante. Quero dizer, preparar seu coração, perdoar as pessoas
que te machucaram, mesmo que las não mereçam. Diga à sua família que você os ama, mesmo que pareça estranho. Reis, mesmo que você não tenha certeza de como. Leia. E quando você ouvir aquele som lindo e poderoso do céu, não tenha medo, não é o fim do mundo, é Jesus chamando seus filhos para casa. Eu morri por 7 minutos e voltei para te contar isso. O céu é real. Jesus é real e Ele te ama, mais do que você pode imaginar. Ele ama o suficiente para te avisar sobre o que está por vir para que você possa estar pronto. A questão não é se você acredita em mim, a questão é o que você vai fazer a respeito. Porque quando aquele som fia, quando aquelas luzes aparecerem, quando o silêncio quer, será tarde demais para preparar seu coração. Mas ainda não é tarde. Agora, neste momento você pode escolher ouvir. Você pode escolher se preparar. Você pode escolher voltar para aquele que está esperando por você a vida toda. Não espere. Por favor, não espere. Porque eu sei o que está por vir. Eu vissi seu amor e eu quero que todos estejam prontos para ambos.